Gostaria de começar pedindo, dê um like, faça um comentário, inscreva-se no canal, ative as notificações. A esquerda, muitas vezes, ela fica dando tiro no pé. Por que eu quero tratar desse tema agora, né? O que acontece? O mundo é todo interconectado. É claro que os indivíduos, por um lado, os indivíduos são livres para fazer o que eles bem entenderem. Óbvio, pronto, isso é ponto pacífico, isso é o início da conversa. Só que está tudo interconectado, então eu vejo, né, ocorrer, até com alguma repercussão, figuras da esquerda, ou figuras muito associadas à esquerda, que não disputam eleições, que têm outras atividades profissionais, né, e, portanto, a sua vida não depende do voto, tá? Isso é importante, entrando em discussões muito acaloradas e, eventualmente, até utilizando, por exemplo, não só, mas, por exemplo, um palavreado que não é aceito, né? Eu fico sempre pensando, né? Todo mundo sabe um pouco os limites do razoável. É claro que você sempre pode justificar sair do razoável dizendo, não, mas temos um governo que não é razoável, isso se justifica. Ora, eu penso sempre as coisas interconectadas. Em algum momento tem eleição. Quando chega na eleição, redes sociais, grupos de WhatsApp, né? Então outros profissionais de outras áreas que entram em bate-boca, né? E hoje tudo isso fica registrado por escrito, em grupo de Zap, no Twitter, Facebook, vídeos no YouTube. E aí, quando chega o momento da eleição, o lado não razoável da extrema-direita, lá, Bolsonaro, né, pega aqueles vídeos, aquelas falas e diz, olha aqui, esses aí são da esquerda, né, eles são pessoas de esquerdas, são ligados ao partido de esquerda que está disputando conosco. O que isso, qual é o efeito disso na eleição? Tá, o efeito disso na eleição é que faz com que os candidatos de esquerda e os partidos de esquerda tenham que em algum momento se justificar. É horrível na eleição você ter que em algum momento parar a sua comunicação normal de uma eleição e se justificar, e se explicar. Não, eu não tenho nada a ver com ele, não, uma coisa é atividade profissional, ah, não, ele está livre para falar. É a pior coisa que tem, o estrago já está feito, né? De novo, cada pessoa tem o direito, vivemos numa sociedade individualista, então os direitos do indivíduo são super respeitados, então cada pessoa, cada profissional não político associado à esquerda tem todo o direito de fazer o que bem entender, né? A única coisa que esse profissional e que nós, né, temos que estar cientes é que tudo tem consequências. Só isso. Saber que há consequências simplesmente nos coloca responsáveis por nossos atos. Eu acho que isso que é importante, né? Causa e consequência nos torna responsáveis, né? Então, a consequência é essa. Um debate acalorado, fora dos limites do razoável, utilizando palavrões, utilizando coisas hiperagressivas, coisas mal vistas pela maior parte do eleitorado, da população, pode vir a prejudicar a esquerda em eleições, né? Em eleições apertadas, todo voto vai fazer diferença. Então, isso tudo diz respeito a coisas que estamos vendo aí, né? Veja só, dada a minha formação, eu fui treinado na ciência política para compreender e aceitar a alternância no poder, desde que ela ocorra por meio do voto. A democracia é isso. Tem voto, ninguém governa para sempre. O Partido Revolucionário Institucional, o PRI, existe até hoje, né? Mas lá no passado ele governou o México no voto por 70 anos, recordista. Tem lá na Suécia, a social-democracia, no parlamentarismo, governou por muito tempo também, né? Mas é tudo no voto, é muito raro, né? São dois casos raríssimos, são as exceções no mundo. O que acontece em geral é alternância, esquerda e direita. O que nós temos agora, por quê? Porque a sociedade ela é representada. Na sociedade tem pessoas que defendem a moralidade predominante da esquerda, e de vez em quando elas, aliadas ao centro, se tornam majoritárias e elegem o governo, e tem pessoas que defendem a moralidade
predominante da direita, e essas pessoas, em algum momento o centro vota com elas, e essas pessoas elegem um governo de direita. Então, a sociedade é uma coisa plural, não tem jeito, por isso a alternância no poder. Não existe uma sociedade monista que pense só de uma maneira e que vá sempre eleger o mesmo partido político ou a mesma força política, seja ela a direita ou a esquerda. Para que uma força política permaneça muito tempo no poder, em geral é preciso uma ditadura. Ela chega no poder, estabelece uma ditadura e fica, porque no voto ela não consegue se manter. É isso que está em jogo, né? Quando eu penso que os políticos que dependem do voto, eles se lamentam, eles não vêm a público reclamar do que desses confrontos com palavreado de baixo calão, com palavrões, com extrema agressividade. Eles não vão a público, mas eles certamente, quando estão em quatro paredes conversando entre eles, dizem: ah, meu Deus, por que foi fazer isso? Não, eu quero distância dessa figura. Né? Atrapalha, é um fato, atrapalha. É algo psicologicamente bom para quem faz, psicologicamente bom para quem segue e apoia, mas no momento do voto atrapalha. Na verdade, tira voto, atrapalha conquistar votos e eventualmente tira votos. Na verdade, o que essas pessoas precisariam, e eventualmente seus apoiadores, é um pouco de autocontrole. E dizer, olha, qual é o caminho aqui, né? O objetivo, né, dessas pessoas, eu imagino que seja contribuir, né? Então, ter simplesmente um surto psicológico, sei lá, estou falando isso caricaturando, né? Que resulte em ataques virulentos, agressivos, né? Todo mundo está sujeito a surtos psicológicos ali momentâneos, um acesso de raiva, né? Lá está tudo registrado na internet, então lá na frente vai ser usado e vai atrapalhar. Né? É isso que eu queria chamar a atenção. A alternância do poder vai acontecer. Temos um governo de direita que é extremado, né? É lamentável que ocorra dessa forma no Brasil. Poderíamos ter sim um governo de direita que adotasse várias políticas de direita para satisfazer lá seu eleitorado, mas um governo que não tem nem palavras para dizer sobre o que acontece hoje no Brasil. Quer dizer, muita exaltação da morte, tá? Que é a situação limite por excelência, né? Exaltação da morte de negros, de pobres, a polícia do Rio matando mais, a polícia de São Paulo matando mais, graças, evidentemente, não só às suas direções lá, seus secretários estaduais ou seus governos estaduais, mas graças principalmente a essa carta branca do governo federal. Então, índios sendo perseguidos, essa coisa do genocídio indígena, doentes de AIDS, não, eles são um peso porque nós temos que financiar. Isso é algo inaceitável. Poderíamos sim ter um governo de direita, mas não com essas características. É absolutamente lamentável. Mas isso não justifica fazer coisas extremadas do outro lado, lamentável por outras razões, e que venham atrapalhar no voto mais na frente. Dá vontade, é claro que é racionalmente justificável. Um governo que dá carta branca para assassinar os próprios cidadãos. Eu tenho o direito de xingar os componentes desse governo? Sim, é claro que tem. Mas a pergunta não é se tem direito ou não. Essa pergunta, a resposta é consensual. A questão é, em fazendo isso, você estará mais ajudando a obter votos lá na frente ou mais atrapalhando? Sempre lembrando que isso ficará registrado e será utilizado em grupos de zap, dizendo: esse político de esquerda está associado e tem apoio dessa figura que foi super agressiva e que xingou o nosso lado. Então você confia nessas pessoas, isso vai aparecer na campanha, líquido e certo. Ou foi, né, como dizia lá o Garrincha, como disse o Garrincha, foi combinado com os russos. O técnico diz lá, olha, tem que fazer isso, isso aí, mas os russos sabem que a gente vai fazer isso. Né? Então, toda essa agressividade foi combinado com a direita, a extrema-direita, que é capaz de fazer tudo, que eles não vão utilizar isso na campanha para prejudicar a esquerda. Né? Essa é uma questão que tem que ser refletida, né? Tem que ser debatida, tem que ser eventualmente, né, modificado as ações. Qual a dificuldade em fazer isso? Basta um pouco de autocontrole, apenas isso.
né? Então, é um pouco essa reflexão que eu gostaria de trazer. Evidentemente que sempre haverá o direito individual da pessoa de exercer a sua liberdade de expressão, mas ela pode ser exercida de uma maneira que ajude a obter votos na frente, ou pode ser exercida de uma maneira que prejudique a obter votos na frente. As coisas estão conectadas, a sociedade não vive em coisas distantes. O que alguém não político fala pode ser utilizado numa campanha eleitoral para prejudicar um político. A sociedade está toda interconectada, inteiramente interconectada. Não são indivíduos isolados em caixas que nunca se falam. Isso não existe. É uma ilusão criada muitas vezes por nossa cabeça. Agora, é isso. Faça o que quiser, mas sempre pense e tenha responsabilidade. Pense nas consequências do que você fala e do que você publica na internet.